Fala galera, como é que vocês estão, hein? Todo mundo bonzão no coração? Galera, a aula de hoje vai falar sobre polígonos, muito importante aí na nossa geometria plana, tá? E para falar sobre polígonos, pessoal, eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês. Trouxe uma figura com 3 lados, uma figura com 4 lados, uma figura com 5 lados e aqui mais ao ladinho uma figura com 6 lados, nosso querido hexágono, ok? Pessoal, a primeira coisa que a gente fala é a definição. Polígono, a gente chama um polígono toda figura em que o número de lados ele é maior ou igual a 3, com pontos distintos, todos distintos, e não colineares, tá? Então, por exemplo, pessoal, aqui a gente está vendo o triângulo, certo? Isso daqui, ó, eu vou até trazer aqui e vou colocar aqui na frente. Vocês acham que, por exemplo, a comparação entre esse meu triângulo aqui em vermelho, tá? E esse meu triângulo que está aqui, com tinta preta e fundo amarelo, eles são iguais? Bom, a resposta é não, né? Por quê? Apesar de eles terem 3 pontos, tá? 1, 2, 3, esse daqui possui um quarto ponto. Então, essa figura aqui não pode ser um polígono, pessoal. Então, essa sim é um polígono. Agora, essa não. Porque esse ponto aqui me diz esses 3 pontos que eles são alinhados. Olha lá, ó, o E2, o E4 e o E3 são alinhados. Isso não caracteriza um polígono, ok? A mesma coisa acontece, pessoal, com essa minha figura aqui, ó. Comparar ela... Essa daqui, ó, de 4 lados, só que na verdade ela tem 5, ó, 1, 2, 3, 4, 5, com essa outra, podem ser parecidas, mas isso daqui não é considerado um polígono, isso daqui é considerado um polígono, ok? Só por causa desses 3 pontos alinhados, tá? Então, volta lá a figura, se quiser dar uma pausada aí no vídeo, e perceba que os pontos alinhados não vão caracterizar o nosso querido amigo polígono, ok? Pessoal, sobre os polígonos, então, a gente tem alguns tipos deles, que são os polígonos convexos, os não convexos, tá? Que seria os polígonos côncavos, né? Eu gosto de falar mais não convexos, e os polígonos regulares, que a gente vai falar sobre isso daqui, ok? Bom, pessoal, aqui o triângulo, ele é uma figura muito famosa, 3 lados, 3 ângulos. Esse quadrilátero, né? Não sei se é um quadrado ou um retângulo, não desenho com as medidas proporcionais, é um quadrilátero. Esse cara aqui é a minha região pentagonal e esse cara aqui é a minha região hexagonal. Pessoal, note o seguinte, a figura 4 com 4 lados e a figura com 5 lados. Existe uma definição que diz que a gente vai ter regiões convexas e não convexas. Como que a gente sabe isso daí? Eu costumo dizer que se a gente passar uma reta, tá? Por exemplo, eu vou passar uma reta aqui, ó, na figura de 3 lados, tá? Então, uma reta assim, ó, desse jeitinho. Quando eu passo a figura aqui desse jeitinho, o primeiro ponto que entra, ó, toda essa região pega na minha figura, tá vendo? E ele fecha aqui. Então, desde a entrada até a saída, tudo pegou. Qualquer reta que você varar esse meu triângulo, galera, vai sempre pegar na figura. Então, esse meu triângulo é uma região convexa, tá? Então, esse daqui seria um polígono convexo. Esse cara aqui, galera, ele é muito interessante, porque esse daqui, apesar de você passar, por exemplo, daqui até aqui, ó, tá? Essa entrada aqui, ele vai pegar toda essa região aqui. E essa região, galera, apesar dela ter pego, se você passar uma outra aqui, ó, ele até pega aqui, né? Só que essa região pega um vazio, ó, pega um ar, não é pertencente à figura, tá? Então, essa região inteira aqui, ó, que eu vou até destacar com a seta, não pegou. E aí a gente tem um problema. Se não pegou, então essa figura aqui, tá? É uma figura côncava ou não convexa. Tá? Essa superfície poligonal a gente chama de côncavo ou não convexa, beleza? Por exemplo, se eu for desenhar um hexágono e todos os lados iguais, todos os ângulos bonitinhos, seria uma região regular. Então, esse daqui seria um polígono regular, beleza? Regular, então, é quando é tudo igual. E o enunciado vai, na maioria dos casos, te dizer a diferença entre os dois, ok? Então, guarde bem isso daí. Galera, dando sequência. Quando a gente fala, então, sobre os polígonos, temos que falar sobre um assunto que é chamado da diagonal, tá? Então vamos lá, olha lá, ó, diagonal. E a diagonal, pessoal, a gente tem que tratar ela com muito carinho, porque a diagonal dos nossos polígonos, ela tem por definição um segmento cuja extremidades são vértices não consecutivos do polígono, tá? Então, por exemplo, estou olhando aqui para minha figura de 4 lados, certo? N igual a 4. Se eu for vir aqui no B1, tá? E eu for pegar uma régua, eu vou perceber o seguinte, ó. Esse daqui, esse vértice B1, ele tem consecutivo o B2 e o B3. Quem é não consecutivo a ele?
Poxa, o B4, né? Então, eu vou fazer ele aqui, ó, do B1 até o B4. Essa região aqui minha, ela seria a minha diagonal. Beleza? Então, ó, o B1 tem essa diagonal traçada aqui. Mas, Daré, o B1 é a mesma diagonal do B4? Quer dizer, você traçou a partir do B1, mas a do B4 não é a mesma? Sim, e guarda isso que vai ser muito importante. Qual seria outra diagonal? Se eu vier aqui no B2, eu vou perceber o seguinte, ó, no B2 eu tenho o B1, que é consecutivo, e o B4, que é consecutivo a ele. Agora, uma que está lá do outro lado, ó, não consecutivo, seria o B3. Então, aqui seria o que a gente chama também de diagonal, certo? Vamos tirar algumas conclusões? Tá? Então, esse daqui seria o ponto de encontro das minhas diagonais. Bom, quais são algumas conclusões que a gente tem só por essa conversinha bem rápida? A gente tem, pessoal, vou até trazer minha câmera um pouquinho mais para baixo. A gente tem o seguinte, que essa figura aqui, ela tem 4 diagonais. Vamos tomar cuidado com isso, tá, pessoal? Porque, na verdade, ela tem só 2 diagonais. Então, ó, ela tem 2 diagonais e cada vértice, então vou escrever aqui, ó, diagonais igual a 2, tá? Então, a figura tem 2 diagonais. E não vamos nos esquecer, pessoal, que o seguinte, deixa eu até trazer mais para cá um pouquinho. E não vamos nos esquecer que cada vértice desse daqui, ó, então cada vértice desse carinha, ele traça uma diagonal. Diagonal. Beleza? Então deixa anotado isso daí. Pessoal, vale lembrar, né, para quem já está um pouquinho mais na frente, que o triângulo não tem diagonal, tá? Então, por exemplo, esse vértice aqui, ó, é consecutivo a esse não tem outro para traçar. Esse vértice aqui não, então o triângulo não tem diagonal, beleza? Bom, essa figura aqui, eu não vou tratar sobre ela nesse vídeo, eu posso tratar num outro exercício. Vamos falar sobre essa daqui, tá? O hexágono. Galera, sobre o hexágono é muito interessante a gente ressaltar o seguinte fato. Ó, diagonal D1, ela vai traçar também várias diagonais. Então, aqui, ó, do D1 não vai ser o D2, isso daqui é um lado, tá? Isso daqui é um lado do meu polígono, então aqui é um lado, não é diagonal. Aqui é outro lado, não é diagonal. Beleza? A gente tem que se atentar a isso. A diagonal vai ser, ó, lá para o D4 e para o D5 para o D3. Então, este cara aqui, a gente vai traçar a diagonal para cá. Então, traçamos aqui. Traçamos aqui. E essa daqui seria minha outra diagonal. Olha lá. Opa, escapou ali, ó. Beleza, pessoal? Então, essa minha figura aqui possui só cada vértice 3 diagonais. Tá? Vamos deixar guardado isso daqui. Eu vou fazer com uma outra cor, pessoal. Vou fazer com tinta azul. Fazer mais um outro vértice aí para você ver se você entendeu. Então, ó. Esse cara aqui, ele tem outras 3. Então, olha lá, ó. Aqui, diagonal. Aqui, outra diagonal. Vou fazer um pouquinho rápido. Pode ser que a gente dê uma tremida aí na mão, gente. Tá? Mas calma aí. E, ó, tá faltando o D3. O D3 eu vou fazer com uma outra tinta. Então, eu vou fazer com tinta roxa. Olha lá, ó. Vai lá pra cima. Aqui. Vem pro D5. Cuidado que o D4 não é. O D4 é um lado, beleza? E ele vem pra cá pra cima. Eu não vou fazer aqui porque vai coincidir com a outra. Então, galera, vamos tomar cuidado. Porque quando a gente fala aqui nesse cara, percebam que, ó, para esse vértice foram 3. Pro D3 é 3 também, tá? Aqui eu não desenhei para não confundir com a do D1, tá? Mas ele tem uma aqui para cima. 3 aqui, 3 aqui. Então vamos tirar algumas conclusões. Olha lá, o número de diagonais, se a gente for fazer para todos os caras aí, a gente vai perceber o seguinte, que as diagonais aqui serão iguais, ó, 3, 18, 9 diagonais, beleza? Então, ó, 3, 6, 9. Ué, Dara, mas desse outro lado você também não vai contar? Calma, que a gente vai ter toda uma explicação para isso daí. Cada vértice, pessoal, desse cara, cada vértice dele tá mandando 3 diagonais. Então, é muito importante a gente destacar isso daí, tá? Essas figuras que são muito interessantes aí pra gente.
Visto isso, pessoal, dá para a gente concluir a equação olhando somente para a figura par, né, que no caso 6, e para a figura que tem 4. Então, ó, a partir dessas duas conclusões, já dá para a gente tirar mais ou menos como é que é a equação, tá? Vocês repararam que aqui, ó, nesse caso, então o número 4. Bom, Daré, duas diagonais no total, um vértice traçou uma diagonal, legal. E aqui? Bom, cada vértice ele tinha 6 lados, 3 diagonais. Pô, eu estou percebendo alguma coisa. Eu estou percebendo então que o número de lados para cada vértice do meu polígono, ele está 4 menos 1, quer dizer, a diferença é de 3. Vamos observar aqui? Aqui é a mesma coisa. Olha lá, ó, 6 menos 3, a diferença vai ser 3. Então, galera, alguma coisa está acontecendo com isso. Vamos escrever? Então, de novo, volto a falar. Quando o número de lados valia 4, a gente teve uma diagonal cada vértice, uma diferença de 3, se for ver 4 com 1, 3. E aqui, pessoal, ó, uma diferença de 6 para 3, quer dizer, 3 também. Então, eu posso concluir a partir disso daqui o seguinte, que a diagonal do meu polígono, vou fazer com tinta preta aqui, ó. A diagonal do meu polígono, ela vai depender em primeira mão, tá? De cada um dos vértices. Então, cada vértice eu posso escrever que ele depende do número de lados menos quanto, pessoal? 3. Faz o teste. Ó, se esse cara aqui ele tem 4 lados, tá? 4 menos 3, 1 cada vértice. Então, isso daqui seria cada vértice bonitinho traçando a sua diagonal. Só que a gente não tem um vértice traçando diagonal. Por exemplo, nesse caso que a gente tem 1, 2, 3, 4. Quer dizer, coincide com o número de lados. Então, além da gente multiplicar, fazer n menos 3 essa diferença, tá? A gente tem que multiplicar por n, que é o número total de lados. E aí, galera, vem aquele fato que a gente estava conversando. Por exemplo, olha aqui para esse quadrilátero. Aqui é o mais fácil de perceber. Esse vértice B1 é a mesma diagonal que você for vir aqui no B4, ó. Ele traçou aqui, você nem sabe de qual que é qual, tá? Do B2 é a mesma coisa, ele traçou aqui, o B3 devolveu. Então quer dizer que isso daqui é um espelho, galera. Percebam aqui também, ó. Até quando eu tracei do D1 pro D3, ó, eu nem fiz para nem cobrir ele. Quer dizer, eles têm espelhos. Então esse cara é igual ao outro, quer dizer, é metade, a gente vai dividir por 2, porque é um espelho. Então o que um faz, o outro também faz. Então a gente não conta duas vezes, tá? Por isso, pessoal, a diagonal conclui-se que é o número de lados vezes cada diagonal de cada vértice dividido por quanto, pessoal? Dividido por 2, tá? Essa daqui é uma fórmula importantíssima, uma equação, né? Muito importante aí pra gente no nosso estudo. Beleza? Só que além disso, galera, além da gente ter a diagonal, a gente percebe o seguinte, tá? Vamos vir aqui para essa figura. Para a figura de n igual a 6. Vocês perceberam que, por exemplo, em vermelho, olha quantos triângulos foram formados, né? Se a gente for observar, ó, um triângulo bem grande aqui, 2 triângulos aqui, 3 triângulos. Pô, Daria, tá formando muito triângulo. Sim, formam vários triângulos a minha figura, tá? Então, ó, um aqui, 2, 3, 4 triângulos. Cada um desses caras forma triângulo quando você traça diagonal. Por isso que, se você ficar na cabeça essa ideia do triângulo, a gente vai falar sobre um outro assunto, que é o nosso querido amigo ângulo. E sobre os ângulos, galera, a gente tem que levar em consideração o seguinte, tá? A soma dos ângulos internos, tá? Então, eu vou escrever aqui, ó, soma dos ângulos internos. Se a gente for falar sobre a soma dos ângulos internos, pessoal, é o tal do SI. Soma dos ângulos internos, SI. E, pessoal, a soma dos ângulos internos, ela vai depender única e exclusivamente do seguinte. Vamos voltar aqui? Então, presta atenção. Para o n valendo 6, tá? Quanto que traçou cada um dos vértices? Ó, um triângulo. Então, esse daqui, né? Vou até fazer aqui, ó. Um triângulo, beleza? 2 triângulos, 3 triângulos, 4 triângulos. Quer dizer, cada vértice desse daqui, ele forma 4 triângulos, tá? 4. Então, por exemplo, aqui, ó. 1, 2, 3, 4.
Se você for reparar que se a gente tem 6 lados, formou 4, a gente vai perceber que tem uma diferença de 2, certo? Por isso que aqui na soma dos ângulos internos, para eu calcular essa equação, eu faço assim, ó, n menos 2. Deixa eu ver se eu entendi, Daré. O hexágono ele tinha 6 lados, cada vértice traçou 4 triângulos, 6 menos 4, 2. Perfeito, tá? Então, ó, 6 menos 2, 4. Você descobre que cada vértice vai gerar 4 triângulos. E quanto que vale a soma dos ângulos num triângulo, galera? 180 graus. Pronto. Mais uma equação deduzida, tá? N menos 2, tá? Cada vértice forma o tanto de triângulos, vezes 180, que é a soma de cada triângulo. Você calcula a soma de qualquer ângulo interno de um polígono. Galera, essas duas equações, tanto a da diagonal quanto a da soma dos ângulos internos, ela é usada para qualquer polígono. Só que se no exercício ele falar que a gente tem o nosso querido amigo polígono regular, a gente tem que se atentar às últimas equaçõezinhas, tá? Então, ó, se falar no exercício polígono regular, ele libera duas novas equações. Quais são elas? Bom, a última, que é do ângulo interno, que ele vai ser o SI dividido pelo número de lados. Não se esqueça que esse SI é essa equação. Então, você também pode escrever assim, ó, N menos 2 vezes 180 sobre N. Ou também a dos ângulos externos. A dos ângulos externos, pessoal, é 360 graus dividido por N. Beleza? Fórmula, uma equaçãozinha muito importante. Também não vamos esquecer, pessoal, que a soma dos ângulos externos, tá? Soma dos externos dos polígonos, ela tem que dar 360 graus. Beleza? E galera, só o último detalhe para a gente fechar com chave de ouro isso daqui. Pessoal, não nos esquecemos, tá? Uma coisa importantíssima. Existem exercícios que eles vão nos cobrar sobre diagonais que vão passar pelo centro. O número de diagonais que vai passar pelo centro, ele só vale para os pares. Então, o número de diagonais, ele vai ser o número de lados dividido por 2. Isso daqui são as diagonais que passam pelo centro. E ela só vale se ele for par. Então, por exemplo, para o n igual a 2, 4, 6 e etc. Se o n for ímpar, pessoal, 0, não existem diagonais que passam pelo centro. Então, ó, por exemplo, 3,